Oi, mamães, tudo bem? Eu perguntei para algumas mães que têm bebê de até 2 anos qual que é a maior dificuldade delas quando vai preparar as comidas para os bebês. Bom, sobre isso, quero contar para vocês que, apesar de ser nutricionista, nutricionista não é cozinheira, tá? Eu nunca fui uma cozinheira de mão cheia. E muitas mães, quando a gente vai atender, mães na época da introdução alimentar, né? A gente vê que um grande empecilho para que a introdução alimentar seja adequada para as crianças é o fato das mães terem algumas limitações no ato de cozinhar, né? Frente a isso, eu também, quando vivi a experiência de ter a minha filha ali aos 6 meses no período de introdução alimentar, eu fui me aprofundando um pouco mais no universo tanto da nutrição quanto algumas dicas de cozinheiras, de pessoal de gastronomia, né? E posso dizer para vocês que eu tive muitas vantagens. Uma, que eu passei a cozinhar, né? Coisas que eu não fazia, não tinha costume, aprendi algumas técnicas culinárias, né? E com isso eu consegui que a minha filha tivesse boas referências, né? Ao me ver cozinhando, ela também, né? Sempre se interessou em comer e também brincar com as panelinhas e toda essa questão da cultura alimentar. Sempre gostei muito de ver ela, assim, entretida, brincando de panelinha, tentando me imitar. Eu acho bem divertido isso. Outra coisa foi a questão da economia, né? Quando a gente cozinha em casa, a gente economiza. Aí a gente sempre tem também cartas na manga, porque a gente sempre tem ali no congelador, né? Tem também técnicas de congelamento que a gente pode aprender para sempre ter o que servir para o bebezinho, né? Diante disso, de ver as dificuldades das mães e tentar solucionar, em primeiro lugar, o meu problema na época, mas também o problema de muitas amigas mães que eu estava atendendo e estava vendo ali nos grupos, né, de mães, eu criei esse curso prático de comidinha para bebê, né? E é o que eu sempre falo, esse curso ele nasceu porque, puxa vida, né? A nossa geração, não sei se vocês são da mesma geração que eu, né? Ali da geração da década de 80, mais ou menos, é uma geração que, infelizmente, os estudos mostram que a gente vai ter menos tempo de vida do que os nossos pais. Apesar da expectativa de vida aí estar sempre aumentando, vidas com qualidade, sem depender de remédios, sem ter uma pressão alta, uma diabetes, a gente está tendo muito menos tempo do que eles. Porque eles tinham hábitos de cozinhar mais, né? E a gente está perdendo isso. Então, eu gostaria muito, o intuito desse curso é que a gente resgate essa habilidade, que a gente passe essa habilidade, esse gosto por cozinhar. E alguns truquezinhos muito pequenos que podem ser aplicados no dia a dia para cozinhar para toda a família, né? Que isso passe de geração em geração, que isso seja retomado. Inclusive, o novo Guia Alimentar para a População Brasileira fala muito disso. A alimentação saudável, ela não é sinônimo de comer brócolis e fruta, gente. A alimentação saudável é sinônimo de comer de tudo e de ter prazer ao comer, de sentar na mesa, de saber do que é feito. Quando você compra uma papinha pronta, uma que é tudo misturado e a gente sabe que não é assim o legal para ensinar o bebê a comer, e outra que você não sabe exatamente o que tem ali dentro, né? Você não tem certeza se aquilo foi preparado realmente naquela data, se aquilo está fresco, se aquilo não tem conservante, aditivos. Então, mamães, foi um projeto muito bem feitinho, é um curso rápido, é um curso prático, é 100% na cozinha. Vocês vão aprender o truquezinho, de forma que quando vocês veem essas aulas, vocês pegam um dia de vocês, podem pegar a tua mãe, a tua sogra, a madrinha da criança, botar todo mundo na cozinha, te ajudar. E com uma tarde que você faça, siga aquele passo a passo, você consegue fazer praticamente 100 marmitinhas para as crianças. Você consegue fazer 2 a 3 meses de marmitinhas guardadas ou box, uma caixinha com feijão, outra com carne, outra com... Tá? Eu ensino uma técnica bem legal de congelamento, né? Então fica aqui a dica. Não é porque o curso é meu que eu quero vender, gente, é porque realmente ele soluciona, ele traz, assim, praticidade, coisa que toda mãe precisa,
ao mesmo tempo trazendo saúde, né? Coisa que os nossos filhos precisam, porque a nossa geração, como eu falei, pode vir a ficar doente mais cedo do que os nossos pais e ter menos tempo de vida. Não é isso que a gente quer para eles, né? Então, respondendo aqui algumas dúvidas que as mães do grupo que eu tenho de introdução alimentar colocaram sobre as dificuldades, na verdade, que elas têm com a cozinha e com a preparação da comida das crianças, a gente tem aqui as mamães Rê e a Anne Mari, que realmente querem saber sobre o congelamento das comidinhas para bebê. Então, puxa, é muito mais difícil eu falar do que você ver. Então, é muito mais fácil você investir no curso. Realmente, ele vai ser um investimento que vai te trazer um retorno positivo, né? Você vai economizar em comprar comida, você vai economizar porque você vai, né, ter tempo sobrando para tua família, você vai economizar porque você vai ter mais saúde, provavelmente vai gastar menos com remédios, enfim, coisas, né, ruins, vai gastar com coisa boa. Não é um gasto, é um investimento. Então não faz sentido eu ficar aqui falando tudo se tá lá tudo bem mastigadinho e tudo visual de uma forma bem bacana. Inclusive, para congelar legumes, frutas algumas, mas legumes e verduras, existe uma técnica que mantém a cor, preserva boa parte dos nutrientes, inativa as enzimas que podem fazer esse alimento estragar ou azedar no freezer, tá? Então, vale a pena investir. Pensem com carinho nessa possibilidade, tá? A mamãe Carla, que tem um bebezinho de 6 meses, ela fala que todas as comidas, pergunta, né? Todas as comidas que eu der pra ele, pro bebê de 6 meses, tem que ser sem sal? Pois é, Carla. Eu já conversei sobre isso com vocês aqui algumas vezes, mas assim, o novo guia alimentar para crianças menores de 2 anos, ele já permite um pouquinho de sal, porque o sal, um pouquinho, ele realmente dá uma realçadinha no sabor e a gente percebe que as crianças, né, têm a palatabilidade, né, o paladar fica mais aguçado e mais interessado. Mas assim, é um pouquinho. E nesse curso eu ensino alguns outros temperos, porque o sal não é o único tempero que dá gosto para as comidinhas. Nós temos uma infinidade de temperinhos. E tem inclusive uma receita de um sal de ervas que é bem coringa, assim, que dá para usar em tudo, fica bem gostoso, dá um aroma gostoso. E não é só o sal, que é o sódio, que excesso de sódio não faz muito bem, né? Então ele dá aquela realçadinha, aquela pitadinha de sal e também uma explosão de outros sabores e aromas para os teus alimentos, tá bom? A mamãe Estefânia e a mamãe Silvia, uma tem bebê pequenininho, outra já tem a menininha de mais de 2 anos, mas ambas têm dúvidas em relação ao fígado. Como preparar o fígado? Eu sempre gosto de comentar que o fígado, depois do leite materno, é o alimento mais completo em nutrientes. Se você for vegetariano, tampa os ouvidos, né? Porque tem outras opções, né? As sementes, as leguminosas, as castanhas, as nozes, enfim, que também são super saudáveis aí, que estão aí na sequência da lista. Mas fígado e ovos são primordiais. Uma vez por semana, eles deveriam estar presentes na alimentação das crianças, principalmente na fase da introdução alimentar, nesses primeiros 1000 dias, porque eles têm muito completo, assim, nutrição, tá? Então, é claro que não é 100% completo, tá? Mas o fígado tem aquela relação de amor e ódio. Ou as pessoas amam ou odeiam. E muitas das que odeiam ou tiveram uma relação muito negativa, assim, de ser obrigado a comer, né, com o fígado, ou comeram um fígado mal preparado. Então, existem algumas técnicas culinárias e que eu volto a dizer, não adianta eu ficar aqui falando, é diferente de você me ver fazendo na cozinha. Então, o curso seria muito bom para vocês que querem aprender essa técnica, tá? Inclusive de ovos também tem algumas dicas. Ovos para o bebê. A mamãe Letícia, que tem um bebê de 7 meses, fala que a bebezinha gosta de frutas, mas comida de sal não gostou. Já experimentou dar legumes separados, misturados com carne ou frango desfiado e com feijão, mas ela não gosta. Puxa vida,
também meu curso seria interessante para você dar uma olhada, porque às vezes é a forma como a gente prepara, a forma como a gente apresenta, é entender as diferenças entre papa e sopa, é entender uma série de detalhes que tá lá tudo muito bem mostrado, explicado, tá? Fica aqui a dica, seria bem interessante, tá? Outra coisa que você cita é que a sua bebê come 4 colheres e aí já começa a cuspir, a chorar. Lá no curso você vai ver o quanto essas 4 colheres podem ser já suficientes para o seu bebê. Então não se preocupe. Se a sua bebê de 7 meses comeu 4 colheres, é mais do que suficiente. A capacidade gástrica dela é muito pequena. Eu já mostrei também aqui em outros momentos. Retoma lá as lives anteriores que você vai ver isso, ok? E a mamãe Priscila, que tem bebê, o Samuel, de 5 meses e 10 dias, ainda não começou esse processo de introdução alimentar. Mas ela quer aprender o que pode liberar quando está na casa dos avós. E que daí fica aquela situação deles virem com vários palpites, de dizer que na época deles eles davam de tudo e tal, né? Pois é. A dica que eu dou é assim, que tal a gente conversar com os avós para eles adquirirem esse curso ou vocês comprarem, dividirem, compartilharem o curso com os avós? Por vários motivos. Um deles é que realmente tem algumas receitinhas que você vai poder fazer para mandar para casa dos avós, ou que você vai poder delegar para a vovó fazer, né? Mas o outro motivo é realmente esse. As vovós, elas têm muito mais experiência na cozinha e muitas vezes muito mais disponibilidade de estar preparando essas comidinhas. E ali no curso eu explico todos esses fundamentos da nova nutrição, o porquê que não é mais daquele jeito que era quando a gente era pequeno, né? E aí talvez eles se convençam e inclusive te ajudem nesse processo. Eu acho que seria bem útil porque, né, a gente até nesse período de quarentena, tem muitas de nós que estão até mais sobrecarregadas que o normal, enquanto os idosos, os avós dos bebês, que às vezes nem são idosos, né? Hoje em dia estão cada vez mais jovens, mas enfim, eles talvez estejam lá isolados, precisando de alguma coisa para se sentir útil, alguma atividade para exercer, para nutrir o seu netinho. Isso seria uma missão maravilhosa, eles iriam adorar. Então, que tal proporcionar, conversar com os avós sobre esse processo? Mesmo que o bebê ainda tenha 5 meses, é interessante que vocês já vão iniciando o processo. Como as comidinhas congeladas, elas duram em torno de 90 dias congeladas, olha aí, você já pode começar o seu arsenal. Que tal? Mamães, papais, vovós, titias, madrinhas, todas vocês que me acompanham, pensem com carinho nessa proposta, tá? E podem me enviar dúvidas se vocês tiverem, tá? O curso tá disponível no site do Simpla e quando vocês adquirem, vocês têm 1 ano de acesso, tá? O curso tá num valor promocional de R$ 199. Imagine que R$ 199 é menos do que às vezes aquela roupinha importada que você compra e que é, de certa forma, um supérfluo. Claro que o bebê precisa de roupinha, mas né, você pode comprar uma mais baratinha e investir no curso. Porque assim, a nutrição do seu bebê e essa primeira fase são coisas que não voltam nunca mais. Né? É o que vai ficar para sempre, é o que vai formar paladar e que vai estreitar os laços de vocês e que vai proporcionar também uma melhor qualidade de vida para a família como um todo, tá? Então pensem com carinho, eu fico à disposição. Um grande beijo!